Graça e paz, igreja do Avivamento. É alegria para nós estarmos aqui, é uma noite de festa. E hoje à tarde o pastor Logio disse algo muito tremendo aqui. E esse momento é histórico na igreja na Bahia. Porque mais um casal vai ser levantado para o ministério. E eu quero formar o concílio consagratório. E eu queria pedir aos pastores, cada um desce da sua cadeira, porque eu quero fazer esse concílio aqui no meio. Quero que o casal também, por favor, venha aqui na frente, sente aqui. Eu preciso dar uma palavra direcionada para vocês. Trazer uma dessa aqui para o casal, por favor, vai. Desce vocês também, vem fazer parte da nossa. E o concílio desse lado aqui, por favor, Diogo, por favor. O jovem é seu auxiliar, né? Foi convidado para fazer parte do concílio também. Como vai? Agora, papai e mamãe, eu quero pedir algo para você. Pegue o seu filho, cuida dele, não deixe ele fazer bagunça agora no culto. Nós vamos falar com Deus. É um momento de reflexão na igreja. Amém? Deus está formando esse filho em nome do Senhor. São homens que têm a referência de Deus na terra e que podem atestar e assinar embaixo pela vida do casal. E eu quero caminhar na sua Bíblia, comigo no livro do Êxodo, no capítulo 29. Êxodo, capítulo 29, no verso 7. Todos acharam? Está escrito assim, pode ficar sentado. Então tomarás o óleo da unção e o derramarás sobre a cabeça e assim o ungirás. Depois, para chegar aos seus filhos, e os vestirás de túnicas e os cingirás com o cinto de Arão e aos seus filhos. E cingirás com o cinto a Arão e a seus filhos. E lhe atarás as tiaras para que tenham um sacerdócio por estatuto perpétuo e consagrarás Arão e seus filhos. Deus deve ter a sua palavra cumprida, nós dependemos totalmente do Senhor agora, para que Ele encontre em nós aquilo que precisamos ser, que é a tua graça e a tua unção, no nome de Jesus. A Bíblia diz que o Senhor manda separar Arão para o sacerdócio. E quando o Senhor diz, olha, separa Arão para o sacerdócio, Ele diz que precisa ser derramado sobre ele um óleo. E nós queremos falar sobre isso. Olha um pouquinho mais baixo, Arão. Amém. Aí está o óleo. Que óleo é esse? Por que você sempre vê pessoas sendo ungidas com óleo? Por que é específica a ordem de Deus que se unge ao casal com óleo? Qual o propósito de Deus nisso? Se você passar a página da sua Bíblia e for no capítulo 30 do livro de Êxodo, no verso 22, nós vamos entender que óleo é este. Êxodo, capítulo 30, verso 22. Está escrito: disse mais o Senhor a Moisés. Ele já havia dito: você vai ungir Moisés, Arão, e vai ungir também toda a sua descendência. E eu quero que vocês entendam algo agora, pastor Marcelo e pastora Dilma. A partir de agora, cadê seus filhos? Vem cá, você perto da sua mãe. Cadê o outro? Vem cá perto dos seus pais. Quero que vocês entendam algo, e principalmente vocês dois. Quando Deus chama um profeta, Ele chama a família toda. A partir de hoje, você tem um compromisso no reino do Espírito também. A Bíblia não relata idade de filhos. A Bíblia diz: ungirá pais e filhos. Então, a partir de hoje, você também vão separar para o sacerdócio. Se até a família do seu pai, seus pais, os avós das crianças, não foram sacerdotes, não teve nenhuma família, eu quero dizer para vocês que o sobrenome Marcelo agora assina sacerdócio de Deus. Por isso que diz, olha, chama o pai e chama também os filhos. E o Senhor então declara para fazer um óleo. E é sobre esse óleo que eu quero falar, isso está escrito. Disse mais o Senhor a Moisés: toma das principais especiarias, da mais pura mirra 500 ciclos, de canela aromática a metade, a saber 250 ciclos, de cálamo aromático
farás o óleo sagrado para a unção, um perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção, e com ele ungirás a tenda da congregação. Interessante que quando o Senhor fala com Moisés sobre o óleo, ele diz que são principais especialistas. As principais especialistas são essas. Por que você está aqui hoje? A Bíblia diz que você é o poema de Deus. A Bíblia diz que nós somos a alegria de Deus. A Bíblia diz que nós somos a esperança dos homens na terra, ó Deus. Nós somos as especiarias de Deus. A Bíblia diz que a igreja do Senhor é um jardim. E no jardim estão as rosas. E nas rosas estão os perfumes. Os melhores perfumes se encontram no jardim. Então, olha, fará as melhores especiarias. Deus está ensinando, Marcelo. Deus está ensinando, filho, que vocês terão que cuidar do jardim. Tudo começou no jardim. Então, Deus cria todas as coisas e o Senhor, então, instala no meio da terra um jardim que ele chamou Jardim do Éden. Tudo começa no jardim. Porque para Deus, os homens, as mulheres da terra, são flores que precisam ser colhidas. Então ele fala, olha, juntarás todas as especiarias. Então a primeira palavra que fica para o candidato ao sacerdócio é que ele vai trabalhar como agricultor na horta de Deus, no pomar de Deus, nas especiarias de Deus. E quando Deus fala isso, algo me chama muita atenção. O Senhor começa a discernir, ou melhor, descrever como seria esse óleo. E a primeira coisa que ele fala, ele diz assim, olha, você terá que pegar 500 ciclos de mirra. Por que 500 ciclos de mirra? A mirra, ela representa aquele que deixa todas as coisas para fazer algo para Deus. A mirra representa um ciclo que faz na vida do homem um caminho para que Deus possa caminhar por ele. Nós temos dois grandes exemplos na Bíblia de quem recebeu mirra no seu ministério. Interessante que quando a Bíblia especifica número, ela está dando poder de fogo ao número. E aqui ela diz que é 500 ciclos de mirra. Por que 500 ciclos de mirra? Por que Deus foi tão enfático no número 500? Porque o que representa a mirra no ministério de um homem e no ministério de uma mulher, talvez seja a coisa mais difícil de conseguir viver na terra. Mirra fala de humildade. Por isso que é 500 ciclos. Tem que ser muito humilde. Não vai poder ser só humilde não, Marcelo. Não vai poder ser só humilde não, João. Vai ter que ser muito humilde. São 500 megatons de humildade todo dia. Porque a humildade atrai. Muitas pessoas não vêm para a igreja porque os crentes não são humildes. São arrogantes, andam de nariz empinado, pensando que são o dono do mundo só porque são crentes. Mas eu quero dizer para você que o dono do mundo é Jesus. Nós somos herdeiros. Então a palavra mirra fala de humildade. Fala de mudar a história de pessoas. Pense comigo aqui. Alguém que você conheceu no seu passado que era muito humilde. Não precisa ser crente, uma pessoa qualquer. Quando alguém é humilde, pastores, as pessoas têm prazer de ficar perto dela. A gente sente prazer de ficar perto dos humildes. E uma das características do sacerdócio pastoral é justamente a humildade. Dois homens que tiveram isso na Bíblia, um lá no Antigo Testamento, no livro de Samuel. A Bíblia fala de um homem chamado Mefibosete. Mefibosete, ele era filho de Jonatas. E era herdeiro do trono porque ele era neto de Saul. Jonatas era filho do rei. Mas houve uma guerra. E nessa guerra, Jonatas e o pai dele, Saul, foram mortos. Então aquela criança ainda era de braço, Mefibosete. A sua ama, que hoje nós chamamos de babá, pegou aquele menino no colo e saiu desesperada correndo, porque naquela época matava-se o avô, o pai, os netos, toda a descendência, não ficava ninguém. Então ela sai no desespero. Num dado momento da correria, ela tropeça numa pedra, cai ao chão
morre e aquela criança fica aleijada das duas pernas. Aquela criança morava numa cidade chamada Jerusalém, que significa cidade da paz. Ela foi morar numa outra cidade chamada Lodebar, que significa lugar sem som, lugar sem paz, lugar sem vida. Aquela criança era herdeira do trono de Israel por direito, porque era neta do rei. Mas agora ela morava na casa de um homem, e ela morava de favor. E quem mora de favor sabe quanto doloroso é isso. Ela deixou de morar na casa do rei para morar de favor. Os anos da sua vida foram passando num lugar sem som e sem paz. Até que um dia o rei se lembrou e disse assim: há alguém no meu reino em que eu possa agir de misericórdia da casa de Jonas. Então Ziba, uma das suas servas, tem Mefibosete. Então manda chamar ele que eu vou honrá-lo. E é por isso que Deus me trouxe aqui, para chamar vocês pelo nome e honrar vocês pela espera de Deus. Presta atenção no que eu vou dizer. Mefibosete significa vergonha. O nome Mefibosete representa vergonha. Mas o rei mandou chamar aquele homem diante dele. E aquele homem chega diante de Davi. E sabe o que aquele homem faz? Ele chega arrastando porque era aleijado. E diz para o rei Davi: quem sou eu para o senhor olhar para um conforto? Muitos pregam que Mefibosete tinha uma ferida na alma. Mas eu quero crer que para sentar na mesa do rei é preciso humildade. Ele chegou se arrastando, olha, eu não sou nada diante do rei. Quantas pessoas entraram pela porta dessa igreja um dia, bêbados? Quantas pessoas entraram pela porta dessa igreja, brigando com outras na rua, casais acabados, mulheres traindo, homens traindo, filho respondendo mãe, e hoje são profetas. Porque entraram como Mefibosete. Quem entra na casa do rei, como Mefibosete, tem lugar na mesa. E diz que Davi pega aquele homem no colo, manda dar banho nele, coloca as melhores roupas e diz para ele assim: você está saindo de um lugar sem som para sentar de novo na cidade da paz. O tempo da honra chega, porque Mefibosete esperou o tempo dele com paciência, até estar na presença do rei. Interessante que um segundo homem na Bíblia, que foi um marco de humildade, é Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu esplendor, para tomar forma de servo. Aleluia! Então o que nós aprendemos com a mirra de Deus? Que o homem de Deus, que a mulher de Deus, Gil, e vocês meninos, que nem esperavam por isso, tem uma característica, que é a da cara no pó, humilhando na presença de Deus, na presença de Deus. Porque no tempo em que Deus manifesta para nós, então Ele olha e nos chama de servo. Então Jesus abre mão de toda a sua glória e se faz servo aqui na terra. Então a segunda coisa que a mirra vai trazer na humildade na vida de vocês é que vocês serão conhecidos como um casal de servos. Servos são aqueles que prestam alguma coisa para alguém. Servo é aquele que faz o que outros não querem fazer. Servo é aquele que não corre atrás de uma coroa, mas a coroa corre atrás dele. Servo é aquele que tem um alvo, e o alvo dele é agradar a todo custo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Só que tem um peso grande, porque são 500 filhos de muita humildade. Vocês estão preparados para isso? Está preparado para isso, Marcelo? Está preparado para ser afrontado na cara? Como muitas vezes eu já fui. E caminhar mais uma milha. Está caminhando com isso no seu coração agora, viu? Muitas vezes a humilhação vai chegar, mas aí você vai levantar e você pode bater no outro lado. Está preparado para isso, minha filha? Vocês estão preparados para isso? A mirra virá sobre vocês hoje. Interessante que na sequência do texto, o Espírito Santo inspira Moisés. E Deus fala com ele: olha, você vai colocar também cana aromática no óleo. Terá que ter o sumo da cana aromática. Porém, o da cana aromática será apenas 250 ciclos. Por que 250 ciclos? A Bíblia diz assim: enquanto lhe for possível, seguir a paz com todos. Porque a cana aromática fala do perfume que nós somos para Cristo.
que atrai pessoas. Se você já está com a humildade intrínseca na alma, que você recebeu da birra, agora vem a crama aromática, para que você possa atrair os homens da terra, atrair as pessoas da terra. Tem uma pessoa na Bíblia que teve a unção da crama aromática. O nome dessa mulher era Rebeca. A Bíblia diz que o servo de Abraão chega, porque precisava levar uma esposa para Isaac. E a Bíblia diz que ele chega cansado, depois de longo tempo de viagem, até o seu gado estava cansado. E diz a Bíblia que ele se assenta debaixo de uma árvore, de uma palmeira, e diz que ele começa a levar a voz dele em oração, e ele diz ao Senhor: Deus, aquela que tu trouxeste aqui na minha frente, e ela der água de beber a mim e toda a minha tropa, então essa é a escolhida que tu tens para o filho do meu pai Abraão. Interessante que a Bíblia diz que antes que ele terminasse de orar, que ele abriu os olhos, quando ele abriu os olhos estava na frente dele Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca. Rebeca significa beleza que prende os homens da terra. Vocês precisam entender que a canela aromática precisa fazer parte do seu ministério. E eu aproveito para renovar a aliança de vocês, que aqui também são. E você que sonha com o ministério que está aí dentro. Porque eu sei que tem muita gente aqui que é chamada, e só não levantou o tupete ainda, porque precisava de ouvir o meu prego nessa noite. Mas eu tenho certeza, pastor, que a partir de agora, o grupo de obreiros vai aumentar. Então, a crama aromática, ela precisa estar, por quê? Porque ela traz um perfume, ela atrai. Glória a Deus. Se você prestar atenção e for lá no livro de Gênesis, quando fala dessa história, no capítulo 10, no verso 24, antes do 24 e 16, há 5 características dessa menina. E a Bíblia diz que ela era formosa aos olhos, diz que ela era virgem, diz que ela desceu cântaros, que essa menina, ela atraía, por quê? Porque ela era muito formosa aos olhos. O que significa isso? Que um pastor, uma pastora que tem a crama aromática, ela atrai as pessoas para ela. Ela não consegue passar em lugar nenhum sem ser percebida, porque ela exala um perfume natural de Cristo dentro dela. E só pode exalar esse perfume quem passa pela crama aromática. Só pode ter. Agora, interessante, pastor Valdívio, por que é só 250 quilos? Por que a humildade é 500? Porque você pode ter todo o perfume do mundo, meu filho e minha filha. Se você não tiver o perfume de Cristo, você não atrai ninguém. Então Deus sabe que é muito difícil você ter a plenitude do seu perfume. Então sabe o que ele fez, pastor? Por misericórdia, ele colocou a dosagem pela metade. Que é para a gente nunca desistir de buscar o perfume de Cristo. Então a crama aromática é para você ter um perfume que atrai vidas. Ter um perfume que atrai pessoas. Ter um perfume que traz as pessoas das ruas, das boates e de tantos lugares que o mundo oferece. E que eu quero dizer para vocês que não são lugares ruins. Porque se fosse não atraía ninguém. São lugares bons, só são lugares mal usados. Então a única maneira que se tem de atrair uma pessoa de um lugar, de atrair uma pessoa de um lugar que ela se sente bem, é oferecendo algo melhor. E se o mundo está com um cheiro terrível, rondando as nossas narinas, através da pornografia, através da mentira, através do disse-me-disse, da fofoca, gente, eu estou falando de crente. Quantos crentes têm fofocado na igreja? Vem para o culto para ver a roupa que o outro está usando. Deixando de vir aos cultos no meio de semana para viver a vida. Vai estar envolvido com viver a vida. Sem ter a consciência de que está perdendo a vida. Está faltando cana aromática. Então, essa cana, esse óleo, não pode faltar no ministério de vocês. Então, descrevendo o texto. Então, o autor começa a escrever um terceiro
elemento desse óleo. E ele chama de cálamo. Cálamo também é só 250. Interessante, por que o cálamo é 250? Porque o que o cálamo propõe, na unção que virá sobre vocês hoje, através do óleo que vai ser derramado, é um negócio difícil demais a gente aguentar. É viver o que prega e pregar o que vive. Todo candidato ao sacerdócio, toda candidata ao sacerdócio feminino, sacerdotisa, precisa ter intrínseco na alma uma coisa: viver literalmente o que prega e pregar literalmente o que vive. Quando se fala em receber a unção do cálamo, você pode descrever isso na vida de uma mulher, rainha Esther. Esther foi uma mulher que teve essa unção na vida dela. A Bíblia diz que o seu tio Mordecai, ou Mardoqueu, depende da sua tradução, chega para a rainha Esther e diz assim: filha, mandaram matar todos os judeus. Será um genocídio, tem data marcada. Você precisa fazer alguma coisa. A Bíblia diz que Esther vira para o tio dela e diz o seguinte: meu tio, vá até o arraial dos hebreus e diga para todos eles que não comam e não bebam durante 3 dias. Nem eles, nem o seu gado, nem nada que se move e respire naquele lugar. Durante 3 dias, um jejum total. Aí ela para, respira e diz: porque eu e as minhas servas faremos a mesma coisa aqui no Brasil. Ela pregava o que vivia. E a Bíblia diz que o povo de Israel se fechou numa unção, que foi a unção do cálamo. E aquela unção veio sobre o povo hebreu. E durante 3 dias, nada se moveu no arraial dos hebreus, senão a glória de Deus que passeava com o seu Shekinah sobre eles. O povo não saía de casa, o povo não ia a lugar nenhum, ficou 3 dias diante do Altíssimo. Lá estava Esther com as suas servas do mesmo jeito do café. Fim dos 3 dias, aquela menina então, a Bíblia diz que ela se veste de trajes reais. Preste atenção nisso que eu vou pregar para vocês. Vocês precisam sair daqui com uma nova veste. A Bíblia chama de vestes reais. E diz que aquela menina, a Esther significa estrela. É aquela estrela que iria brilhar naquele tempo escuro sobre Israel. Vocês têm que sair daqui entendendo que vocês vão ser estrela na vida de pessoas que estão no meio dessas trevas. E a maneira para isso é a unção do cálamo, que vem como vem com Esther, vivendo o que prega, pregando o que vive e com vestes reais. Que vestes reais são essas, pastor? Que vestes reais são essas, queridos? As vestes reais daquela época tinham 2 partes. Da metade da cintura para cima era couro de leão. Da metade da cintura para baixo era couro de cordeiro. Com isso, Esther estava dizendo que ela era calma, serena e tranquila como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas que quando precisava ser aguerrida e forte, então ela era brava, da cara avantajada, guerreira como o leão da tribo de Judá. Então o calmo traz para vocês uma unção especial, que quando for necessário se calar, ouvir, para refletir, então o cordeiro se manifestará e vocês serão calmos, serenos e tranquilos. Mas em tempo de guerra, quando precisar se levantar, como Pedro se levantou, como os santos se levantaram, então vocês estarão revestidos do leão da tribo de Judá. E o rosnado leão da tribo de Judá não tem ninguém que para na frente. Então a cana aromática traz um perfume que a mirra deixou como atração. E então vem o cálamo, que faz você agora viver o que prega. Porque você só pode ter uma nova veste e estar com ela todos os dias, se você viver o que prega. E a Bíblia diz que Esther então pega um bastão e entra na sala do rei. Porém, naquela época, se alguém entrasse diante do rei
sem que ele convidasse. Se ele não levantasse o bastão, aquela pessoa era morta no mesmo dia. Sabe o que foi que Esther falou? Eu acho que nesse dia nasceu aquele hino, estou nem aí, eu quero é Deus. Esther virou e falou assim: se perecer, pereci, mas que eu vou entrar diante do rei, eu vou. Era o leão da tribo de Judá se manifestando. E quando ela entra na sala do rei, a Bíblia diz que o rei se vira para ela. E quando o rei se vira para ela, começa a ficar a boca aberta, e tal era a beleza que estava na sua frente. Sabe por quê? Porque quem tem a unção do cálamo é o povo bonito. E a Bíblia diz que o rei olhou para ela e eu imagino que a cena foi mais ou menos assim. E ele foi levantando o bastão na direção de Esther. E a Bíblia diz que Esther cortou a sala do trono do rei. Levantou o seu dedinho. E encontrou com o bastão. O bastão do rei era de madeira revestido de ouro. Ouro fala do que é divino. Madeira fala do que é humano. É quando Esther levanta o dedo e toca como humano. Naquele momento, ela teve um elo direto com o rei. Sabe o que ele perguntou para ela? Tudo que você me pediu te dou, até a metade do meu reino. Mas eu vim aqui para profetizar no ministério de vocês algo um pouco mais doce do que isso, mais ousado do que isso. Meu Deus, manda dizer para vocês que se você entrar na sala do trono, com a unção do cálamo, com a unção da mirra e da humildade, com a unção que ele está derramando hoje sobre vocês e atrair as pessoas, não só te dará metade do reino dele, mas te dará o reino dele inteiro. Porque quem tem a unção do cálamo tem o reino de Deus. Mas interessante que Moisés continua, e aí o Senhor diz para ele assim: olha, você também colocará nesse óleo o óleo da cássia, uma planta. Só que desse será 500 ciclos. Aí volta como foi a mirra, 500 ciclos. Por que Deus quer que é tão pesado no ministério como é a humildade? O que Deus quis dar a Arão e a sua descendência? Tão glorioso quando ele pegou a cássia e colocou no óleo. Pastores, preste atenção. Cássia fala de bom testemunho. Vocês precisam entrar e sair pela porta da frente. Vocês precisam andar pelas ruas da cidade e não se desviar de rua por causa que a porta está atrás. Cássia fala de bom testemunho. Livro de Filipenses 1:27 diz assim: estando você presente, estando você ausente, se alguém falar de ti, que fale, são bons testemunhos de Cristo. Aleluia! Então, quando você recebe essa unção, ela precisa ser grande, para que você dê bom testemunho. Qual é o melhor testemunho que alguém que recebe a unção pastoral pode dar? Além de andar com integridade na sociedade, nós podemos citar um desses homens que foi Jó. O próprio Deus, quando interpelado pelo diabo, a vida de Jó diz: homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Muita gente põe Jó como perfeito, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele era íntegro, reto e que se desviava do mal. Isso mostra que ele foi tentado muitas vezes, mas ele desviava. O próprio Jó escreve no seu texto dizendo, preste atenção nisso, que vai marcar o ministério de vocês. Fiz um pacto com os meus olhos. Olharia eu para uma virgem? Quando o Senhor olha para você, quando o Senhor olha para você, Gil, e Ele precisa falar com você, Gil, capítulo 5 de Gênesis, verso 2, diz que Ele te chama de Macedo. Luiz Henrique Brito. A Bíblia diz que quando Deus queria falar com ela, chamava ela de Adão. Esse mesmo elo, que é a aliança do casamento dele, é o mesmo elo que virá agora na aliança do ministério.
Interessante que eu te perguntei como pode ser isso, qual é o melhor testemunho para poder receber essa unção da graça. É nunca quebrar a aliança. É fazer com pessoas que virão o mesmo que o pastor fez com vocês. Ele recebeu de Valdir, foi honrado, transferiu. Alguém virá, vocês irão transferir. Então, uma coisa que atrai para quem tem a unção da cana da cássia, do óleo da cássia, 500 litros, é que serão pessoas de bom testemunho, pessoas de aliança. Um outro bom exemplo de um homem, além de Jó, que teve essa unção, foi o próprio Jonatas, que foi pai de Mefibosete. Mefibosete tinha a unção da mirra, 500 filhos, mas ele também tinha um bom pedigree, uma árvore genealógica fantástica. O pai dele tinha a unção da carne. Quando Davi estava conversando com o pai de Jonatas, com Saul, a Bíblia diz que antes que Saul acabasse de falar, a alma de Jonatas se apegou a de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. E disse Jonatas a Davi: eis que hoje te dou as minhas armas, o meu cinto. Presta atenção, e a minha capa. Capa fala de cobertura. Cinto fala de aliança. Por isso é que lá na frente, Davi se lembrou da aliança. E Mefibosete, filho de Jonatas, que tinha mirra, chegou se arrastando como um cão morto, mas se assentou na mesa do rei. Tudo que eu estou querendo passar para vocês é que quando esse óleo vier na sua cabeça, dois objetivos precisam ser intrínsecos na sua alma. Primeiro, levar com vocês o maior número possível e até impossível de alma para vocês. E segundo, um dia sentar com ele na mesa do rei. Agora que entendemos o óleo, precisamos entender uma outra coisa. O segredo do óleo. No mesmo texto, porém, no capítulo 29 do Êxodo, Deus começa a descrever algumas coisas interessantes. E ele diz assim, no capítulo 28, verso 41, destinarás com ele Arão, teu irmão e também seus filhos. Ungirás e consolarás e os santificarás para que me administrem sacerdotes. Por isso eu disse para vocês, a partir de hoje, vocês também são sacerdotes de Deus. E precisam ter consciência disso e preparar para isso. Que em tempo de Deus, Ele se levantará na vida de vocês e os colocará no púlpito de igreja. E aí a Bíblia diz algo que me chama muita atenção. Lá no verso 4 do capítulo 29, diz assim: então, fará chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavará com água. Depois tomará as vestes e os vestirás. Arão, a túnica do manto da escola sacerdotal. Só depois é que chega no texto que eu li, no verso 7. Então tomarás o óleo da unção e derramarás sobre a cabeça, e assim os unirás. Então, nesta hora, eu quero convidar vocês para tirar o seu sapato. Tem algo que eu preciso ministrar na vida de vocês. O verso 20, do capítulo 29 do Êxodo, Deus começa a ensinar algo. E ele diz assim, a partir da parte B do verso 20: porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e de seus filhos, como também sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, o resto do sangue. Então espargirá no altar. O Senhor estava dizendo, quando você for consagrar o seu irmão, você irá consagrar suas orelhas, você irá consagrar o seu polegar direito, da mão e do pé, para que eles possam exercer sacerdócio. Mas interessante que antes de Moisés preparar Arão para o sacerdócio, ele teve um encontro com o Senhor na sua trajetória. E quando ele estava ali caçando sardinhas, o Senhor virou para ele e falou assim: tira a sandália dos teus pés. Porque
Porque o lugar que tu fiz é santo. Mais adiante um pouco, alguns anos depois, o Senhor chega para o sucessor de Moisés. Agora a nação já tinha sacerdote. Arão já era sacerdote. Seus filhos já eram sacerdotes. E Moisés chega diante do Senhor e ele novamente diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu fiz é santo. Os anos passam, aproximadamente 4.000 anos. Lá está Jesus. Jesus chega perto dos discípulos e fala assim: tira a sandália dos teus pés, porque eu os lavarei. Pedro toma aquele choque, mas Senhor, lavou o meu pé. Se eu não fizer isso, vocês não podem deixar mais. Não pode andar. E nós queremos um ato profético agora, já que o Senhor permitiu que eu, bispo Jair, viesse fazer essa consagração, representando Jesus aqui na igreja. Nós queremos fazer isso com vocês. Lavar os seus pés, para que vocês possam caminhar junto com nós. Para você. Por que eu estou colocando a bandeira do Brasil aos pés dos profetas? Porque daqui a pouco tempo vocês verão que o Brasil estará aos pés deles. Então a Bíblia diz que o Senhor Jesus chamou os seus discípulos e disse para eles: olha, se eu não lavar o pé de vocês, então eu não sou digno de vocês. E vocês não podem andar. E é isso que a gente quer fazer. Por favor. Dilma, enquanto o Sil está lavando seus pés, eu quero que você saiba que aqui, diante desses profetas, nós estamos dizendo para você que você é digna de pisar no pisante. Estamos dizendo para você que você entrou pelaquela porta ajudante de profeta e está saindo daqui profeta. Estamos dizendo para você que todo lugar que você tocar o seu pé, esse lugar será abençoado. Da mesma forma, Marcelo, agora que eu lavo os seus pés, como Jesus fez naquele dia, eu quero dizer que a partir de agora, toda a unção que está sobre a minha vida, sobre a vida desses profetas, também está sobre a sua. Você entrou como ajudante de profeta pelaquela porta, mas vai sair daqui profeta. Vocês tentaram ajudantes, e vão levantar profeta. Eu estou declarando no reino do Espírito que daqui para frente você está apto, debaixo de autoridade, a entrar em todos os caminhos que os profetas pisam, está em todos os lugares que os profetas pisam. Aonde você chegar, você terá autoridade. Deus te colocará por cabeça, porque os seus pés sempre estarão em cima de todas as trevas. Você andará no seu rastro e deixará uma história de glória. Por isso que nós estamos lavando os seus pés agora e declarando que a partir de hoje você está apto a caminhar conosco por todos os quadrantes dessa terra. No nome de Jesus de Nazaré, nós declaramos vocês agora preparados para caminhar nessa terra. Interessante que uma outra coisa que a Bíblia fala. A Bíblia diz que então ele tomou o óleo da unção. E nós entendemos o que é que o óleo significa. A partir do momento que esse óleo correr sobre a sua cabeça, todo o céu se abrirá e Cristo dirá: eis os meus filhos amados, em quem tenho muito prazer. Tudo no reino do Espírito é feito pela fé, e tudo no reino do Espírito é feito debaixo da autoridade. E é por isso que vocês estão sendo honrados. Mas a primeira coisa que a Bíblia diz, você vai chamar então Arão e os seus filhos. Então você os ungirá. E a primeira coisa que ele diz, ele ungiu o lóbulo direito da orelha. Por que o lóbulo direito da orelha? Porque o lado direito fala de lado de destra. Deus sempre
capacitou o homem pela mão direita. Fala de segurança, fala de diretriz. Então o Senhor está dizendo que a partir do momento que vocês são ungidos com óleo e tem todas as ações que eu descrevi, os seus ouvidos agora estão preparados para receber o computador de Deus. Estão preparados para receber e ouvir somente as mensagens do céu. E Deus está dizendo, bloqueie totalmente a mente de vocês para que o mundo venha. Bloqueie totalmente da mente de vocês tudo que entra para trazer discórdia. Ouça a minha voz, diz o Senhor. Eu falarei sempre com vocês. O ato profético que ele diz, então, ungirás o polegar da mão direita. O Senhor estava ensinando algo muito especial. O Senhor estava dizendo assim, tudo que vocês tocarem daqui para frente será abençoado. Eis que eu estou pela mão direita e os coloco de pé. O Senhor está dizendo, a partir de hoje, se vocês passarem na frente de um hospital, os seus pés estão demarcando um território, e quando as suas mãos levantar, ele vai lhe dar da aliança de Deus. E quando o óleo da mirra, do cálamo, da cana aromática e da cássia vier sobre vocês, então naquele dia ela vai brilhar. E aquele hospital viverá milagres como jamais viram antes. Tudo que vocês tocarem daqui para frente será abençoado. Cuidado aonde vocês colocam a sua mão. Cuidado com aquilo que vocês vão ouvir daqui para frente. Aí a Bíblia diz que então ele desce e fala, você vai agora ungir o polegar do pé direito. O polegar do pé direito. O que é que o Senhor está nos ensinando com isso? O Senhor está ensinando que, a partir desse momento, lâmpada para os seus pés é a palavra do Senhor. O Senhor está ensinando que há um trajeto que foi descrito para o seu ministério. E o que está acontecendo aqui nada mais é do que o início de um caminho traçado por Deus. E que Ele escolheu vocês para andar por esse caminho. Por isso Ele está ungindo o pé. Porque a palavra do Senhor diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Então, a partir de hoje, preste atenção a vocês que ainda são adolescentes. Cuidado aonde vocês colocarem isso. Cuidado no lugar onde vocês irão. Porque a partir de hoje, todos os seus caminhos, como profeta, estarão escritos na glória de Deus. Preste atenção no que eu vou ensinar para vocês. Os 5 ministérios da igreja estão na mão esquerda do homem. Descrito na mão esquerda. O primeiro é o apostólico. A igreja começou com os apóstolos. Observa que ele é um sinal positivo. Olha que lindo, beleza. Porque ele recebe de Deus. Por isso que o ministério apostólico implanta a igreja. Por isso que o ministério apostólico faz firmar a igreja. Só que ele recebe e precisa de dar uma ordem de comando. Então vem o segundo ministério, o profeta. Observa a minha mão. Vá por ali. Assim diz o Senhor. Não faça isso. Aí vem o terceiro ministério, que é o evangelístico. Porque o profeta indicou o caminho. Agora o evangelista vai. Observa que o evangelista sempre chega na frente. Só que ele não é apacentador. Ele reúne multidões. Ele ganha muitas almas. Mas precisa de homens e mulheres como vocês. Então vem o pastoral. Só que o pastoral apacenta. Mas tem um que ensina. O mestre. Observa que ele é o menor de todos, é o que menos aparece. Mas é o que vai. Aonde o outro vai. Mas preste atenção em algo. O único que tem aliança é o pastor. A Bíblia diz, eu vos darei pastores segundo o meu coração. Os outros ministérios não andam com o coração de Deus. O que anda é o pastor. Porque Deus precisa de pacificadores. Mas observa que o apostólico é o que liga todos. E o pastor também está no meio. Isso fala de cobertura
Alguém precisa estar acima de nós. Alguém precisa estar abaixo para que nós possamos ensinar e aprender. Então, quando você é ungido no logo e nos polegares da mão e do pé, Deus está por completo te preparando para o ministério. Aí ele diz no céu e brado: são meus filhos amados em quem me compraram, porque eles andam segundo o meu coração. Amém? Aleluia. Gostaria de convidar agora que se colocassem aqui de joelhos em cima da bandeira e do lado da esposa, você agora. Agora, Dilma, eu gostaria que você colocasse a sua cabeça um pouco mais baixa e você colocasse a sua em cima da mesa. Aí a Bíblia diz que depois de tudo isso, então, ungirás com óleo. Eu vou ungir a cabeça dele, e o óleo que está sobre ele irá sobre ele. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem é a cabeça da casa. Então, Dilma, isso é para você nunca esquecer que, embora pastora, você tem um marido. E para você também, Marcelo, nunca esquecer que você é pastor, mas você também tem uma esposa. E que ela precisa estar debaixo da sua guarda. Em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, pela autoridade que foi me dada agora, eu os consagro ao sacerdócio real, para que a unção de Deus venha sobre vocês de uma forma extraordinária. Xarabacante, onemanabacante. Eu os consagro ao santo sacerdócio também, conforme a palavra do Senhor nos diz. E em nome de Jesus, agora eu quero que os pastores fiquem de pé, ponham a mão sobre eles. E toda a unção que está sobre a vida desses profetas agora, neste óleo virá sobre você. Receba a unção pastoral, receba a glória de Deus, receba a graça do Senhor. No nome de Jesus, eu os declaro agora pastores do rebanho de Cristo. Em nome de Jesus, receba a unção agora! Show! Deus, em nome de Jesus, Deus, nós abençoamos, nós determinamos a vitória, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que eles possam ir, Senhor, e dar muitos frutos no teu reino, Senhor. Meu Deus, que a partir de hoje, que o Senhor venha ensinar, que eles venham a partir de hoje compreender, Pai, que eles agora somos profetas, eles foram escolhidos nesta noite e consagrados por ti, Jesus Cristo. Nesta noite, nós profetizamos a bênção de Deus sobre a vida da irmã Dilma e do irmão Marcelo. A partir de hoje, eles somos, meu Pai, chamados para apresentar. E por isso, nós ministramos a bênção de Deus sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora vocês querem uma coisa muito especial. Vou dar para vocês agora 10 minutinhos. 10 minutos, vocês vão receber um conselho particular de cada um desses homens. Abrace, ele vai falar do seu ouvido, ele vai dar um conselho, vai dar um conselho para ele e para ela. Pastor Valdir para ele e para ela, o pastor e o varão. E esse conselho que eles deram, faça deles uma bandeira para o seu ministério. Amém? Fica de pé. Fale a eles agora, você dê a eles um conselho, quer que dê um conselho. Pode começar por lá, irmão. Enquanto isso, pega o seu dom, deixa eu orar por vocês. Deus, o que foi liberado aqui no templo hoje, eu quero também que atinja as pessoas que aqui estão. E que eles tenham consciência de que Deus não chamou ninguém para ficar parado, sentado em banco de igreja. O Senhor chamou as pessoas para caminhar. Por isso que o Senhor unge os pés. Chamou as pessoas para orar, por isso que o Senhor unge as mãos. Chamou as pessoas para ouvir aqueles necessitados que estão chorando, por isso que o Senhor ungiu as orelhas. Então, em nome de Jesus, Senhor, que os conselhos que
estão sendo liberados aqui agora, possa atingir a vida desse casal de uma forma sobrenatural, muito especial para o Senhor. No nome de Jesus, derrama graça, derrama glória sobre eles. A louvor da tua glória, a exaltação do teu nome, Senhor. Aleluia. Laxa, rabacante, semanabacá. Racha, abacate, aramacate, aracate, aracate. Ramanaya, show, Ramanava, Shema. Show. Deus, poder glória. Damos graças por tudo, Senhor. Aleluia. Duas coisas ainda restam para ser feitas. A Bíblia diz ainda, no mesmo texto, que era preciso colocar sobre eles o manto, a escola sacerdotal. Então nós tomamos a liberdade de fazer da escola sacerdotal a bandeira do Brasil. Porque estou profetizando a partir de hoje, o Brasil vai ser pequeno para você. E você pediu a Deus, mano. Xarabacante, xaramaná. É isso aí para o sacerdócio. Depois que você se aposentar e cumprisse a sua tarefa aqui na terra como um homem da sociedade. Eu quero te dizer. Aleluia! Então, a unção que está sobre a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, declaramos sobre a vida deste casal agora uma unção missionária, vocativa. Deus, o Senhor sabe que um dia o Senhor disse para mim lá no Recife, ia revelar para mim o que estava escondido atrás das letras. E o Senhor tem cumprido isso no tempo, no espaço e na história. Tu tens me levantado como profeta de ganhar almas, e o teu projeto é levar 1 milhão de almas comigo para o céu. Deus, e a tua palavra diz que aquele que é fiel, ele recebe a unção dobrada. Então, o que eu quero dedicar e dar de presente para esse casal agora, nesse momento tão importante do seu ministério, é que a unção que está sobre a minha vida, venha sobre a vida de vocês uma unção dobrada agora. Receba! Receba! No nome de Jesus. Aleluia. Xarabanabashemanabaká. Raca xaramanabashemanabarabá. Virá sobre você agora a unção. Enche mais. Olha encher, Senhor, aguenta. Mais. Vai caminhar pelos passantes da terra. Receba! Aleluia! Agora preste bem atenção no que eu vou falar. Tudo que foi feito, tudo que foi dito, tudo que foi ensinado, toda a unção que foi liberada, para Deus só tem um valor. E ela for em cima da sua palavra. Quando Deus chama um profeta, diz: não aparte da tua boca o livro desta lei. E em nome de Jesus agora, eu gostaria de convidar o pastor Valdívio e a pastora para acompanhá-lo, para entregar para eles a palavra de Deus e dar uma palavra para eles, como pastores da sua vida.
Este irmãos, é um momento especial. Porque no dia 12 de setembro, em um momento muito especial, um culto com o ex, estamos na graça de Deus. Deus me usou para eu dizer na vida que eu estaria presente na Deus nos levou para outro lugar, nos levou para o sertão, mas aquilo que Deus fala, a palavra do céu e a terra, mas a palavra dele não há. Não há. Este livro é o livro mais lido do mundo. É o livro mais vendido na face da terra. Aleluia, Jesus. Ele, na hora que você achar que está perdido, esse livro será a bússola para direcionar a sua vida. No dia que você achar que está passando necessidade, esse livro será o pão. No dia que você se encontrar abatido, amargurado, ele será o bálsamo para sarar a tua vida. E você pode fazer dela a Bíblia, o seu livro predileto. Aquele que você encontra razão para todas as coisas da vida, resposta para todos os questionamentos da vida. E é esta palavra que Jesus disse para você pregar. Não vá por fábulas, não vá por livros escritos, mesmo inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, muito só. Vá principalmente pelo que diz a palavra de Deus. Por isso eu te entrego essa Bíblia como símbolo de autoridade